Olá, eu sou Gentil, sou fisioterapeuta, tenho especialização na área de materno-infantil, mestrado em concentração em avaliação do desenvolvimento infantil e atualmente sou fisioterapeuta do Instituto Santos Dumont. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação do desenvolvimento motor em crianças de 0 a 3 anos, que se torna um importante instrumento para ser preditor de um diagnóstico precoce de alguma alteração neurológica na infância. A nossa aula terá alguns pontos chaves, entre eles o porquê avaliar o desenvolvimento motor, as teorias do desenvolvimento motor, a avaliação clínica do desenvolvimento motor e instrumentos de avaliação padronizados que podemos usar na nossa prática clínica. Então, por que avaliar o desenvolvimento motor? O desenvolvimento motor, ele faz parte do desenvolvimento infantil como um todo, e ele está dentro do protocolo do acompanhamento do CID, do crescimento e desenvolvimento da caderneta da criança na atenção básica. Dentro da caderneta da criança, existem perguntas sobre desenvolvimento motor, cognitivo, que vão do 0 a 3 anos. Hoje, nós vamos priorizar um pouco a parte do desenvolvimento motor, que é o nosso maior foco. Quando a criança ela tem atraso no desenvolvimento motor, pode ser que essa criança ela tenha alguma alteração neurológica, alguma alteração motora, mas também pode ser que o ambiente dessa criança influencie para esse atraso. Vamos dizer que a criança ela passa o dia no berço porque a mãe tem seus afazeres domésticos. Pode ser que esse atraso do desenvolvimento seja puramente ambiental e falta de estímulo, mas também pode ser o início de uma alteração neurológica que o desenvolvimento motor vai ser um sinal de alerta. Dessa forma, avaliar o desenvolvimento motor, ele pode ser um dos marcos para um diagnóstico precoce e um direcionamento dessa criança para a estimulação. Os bebês de alto risco, eles têm sido aumentados devido ao desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento de tecnológicas. Mas a tecnologia melhora e a gente aumenta o número de crianças de alto risco? Sim, por quê? Porque há exemplo, crianças prematuras que antes eram inviáveis, hoje em dia temos crianças nascendo com 500, 600 gramas, com 26, 27 semanas de gestação e sobrevivendo. Porém, essa sobrevida, às vezes elas trazem morbidade, então nós temos aumento de morbidade infantil em consequência de uma menor taxa de mortalidade devido à melhoria da assistência, melhoria de pesquisas, e isso faz com que a gente tenha um maior número de crianças de alto risco. Dessa forma, para eu eleger crianças de alto risco, eu preciso conhecer a história dessa criança, a história da gestação, porque eu tenho fatores pré, e pós-natais que podem contribuir para que essa criança ela tenha alguma alteração neurológica. Hoje eu trouxe alguns exemplos de fatores de risco para alteração do desenvolvimento, entre eles a asfixia perinatal, quando a criança nasce, que ela tem um APGA muito baixo, que, por exemplo, um APGA abaixo de 5 no 5º minuto, provavelmente é um indício de hipóxia neonatal. Então, essa criança ela vai ser de risco. A prematuridade em si, o fato da criança nascer com menos de 37 semanas de gestação, já torna essa criança de risco. Problemas neurológicos, uma criança que nasce com alguma distrofia, algum erro no metabolismo, essa criança também é uma criança de risco. Uma criança que tem um peso baixo para sua idade gestacional também é uma criança de risco. Criança com síndromes genéticas, criança com hipoglicemia sintomática que precisou ficar internada para observar essa hipoglicemia. O uso da ventilação mecânica faz com que essas crianças elas sejam suscetíveis a desenvolver alguma alteração. Apesar da ventilação mecânica ser um tratamento, ela pode também trazer malefícios para o desenvolvimento. Infecções, uma toxoplasmose, um citomegalovírus, isso pode também ocasionar uma
alteração no desenvolvimento. E o uso de oxigenoterapia acima de 40%, o que quer dizer que essa criança ela precisou de uma porcentagem alta de oxigênio, tendo em vista que o oxigênio do ambiente é 21%. Dessa forma, as crianças de alto risco e de baixo risco, para o seu desenvolvimento, elas precisam de uma relação entre a fisiologia, a estrutura do corpo, que o seu sistema esteja funcionando adequadamente. Ela precisa de um ambiente rico, que consiga dar estímulos adequados para essa criança. Quando eu falo em estímulos adequados, eu não falo em estimulação em excesso, eu falo em estimulação adequada. Por exemplo, uma criança que está na UTI neonatal, ela recebe vários estímulos, mas muitos desses estímulos são nociceptivos. Então, eu tenho que controlar o ambiente para eu trazer uma estimulação adequada para essa criança. Eu preciso aproveitar a janela de maturação dessa criança, por isso que se fala estimulação precoce entre 0 e 3 anos, para que ela tenha um desenvolvimento adequado. A gente aproveita a mielinização e aproveita o desenvolvimento neurológico nessa janela. E o comportamento, eu tenho que direcionar atividades para essa criança que ela se sinta estimulada para fazer os estímulos e os movimentos que eu quero para beneficiar um desenvolvimento adequado dessa criança. Dessa forma, desde o início do acompanhamento do desenvolvimento infantil, algumas teorias foram desenvolvidas para justificar como é que se daria o desenvolvimento infantil. Eu trouxe 4 aqui: a neuromaturacional, sistema dinâmico, percepção, ação e ecológica. Porém, eu vou só aprofundar um pouco a neuromaturacional e o sistema dinâmicos, que uma ficou mais em voga por alguns anos e a outra tem sido mais discutida atualmente. A teoria neuromaturacional, ela fala que o desenvolvimento motor, ele se dá pela maturação do sistema nervoso central, que faria com que as suas propriedades intrínsecas do organismo, junto com o aumento da mielinização e a inibição de núcleos subcorticais pelo córtex, favorecessem o ganho de padrões motores e melhorassem o desempenho motor. Ela tem conceitos de reflexos hierárquicos, que é como se os centros superiores, eles fossem dominantes em relação aos centros subordinados, que inicialmente o desenvolvimento ele viria de um primitivo para um voluntário. Por exemplo, a criança quando nasce, ela nasce com vários reflexos primitivos, e com o decorrer da maturação do sistema nervoso, esse sistema fizesse com que a gente ganhasse movimentos voluntários. Ela também fala que o desenvolvimento ele se dá por céfalo-caudal. Um exemplo: primeiro o bebê ele vai controlar a cabeça, depois ele vem para o tronco, e em seguida eu tenho o meu controle dos membros axiais. Ela seria de proximal para distal, partindo de tronco para membros, e ela teria uma sequência e um ritmo específico. Já a teoria dos sistemas dinâmicos, ele diz que, sim, o sistema nervoso, ele influencia no comportamento e no desenvolvimento motor. Porém, o ambiente e outros fatores favorecem esse desenvolvimento motor. Ou seja, ele quer dizer que, além do sistema nervoso central, além da fisiologia, além do músculo, dos ossos, eu tenho o meu ambiente recebendo e transmitindo informações para que esse desenvolvimento seja adequado. Que por isso que é uma teoria que está mais em voga, que o desenvolvimento motor, apesar da criança ter um sistema nervoso normal, típico, sem nenhuma alteração neurológica, músculos adequados, ossos adequados, ele pode desenvolver um atraso puramente por falta de estímulos ou de estímulos inadequados. Dessa forma, ele fala que o comportamento motor ele vai depender do ambiente, do organismo e da tarefa, favorecendo com que essa criança tenha um desenvolvimento adequado. Então, quando eu vou avaliar o desenvolvimento da criança, eu preciso avaliar o organismo, preciso avaliar o ambiente e preciso avaliar como é que essa criança está inserida numa rotina de brincadeiras e estímulos dentro da família. Então, vamos lá, vamos para a avaliação propriamente dita. Como é que se daria uma avaliação clínica do desenvolvimento motor? Eu trouxe para vocês uma
se fosse uma espécie de ficha que a gente poderia questionar sobre fatores gestacionais, de parto e de história clínica que influenciassem e a gente conseguisse rastrear fatores de risco para eu conseguir identificar se essa criança ela tem um alto risco ou não de alteração no desenvolvimento. Por exemplo, eu perguntar quando foi que a mãe descobriu a gravidez, se ela foi planejada, a idade gestacional, saber quando é que essa idade gestacional ela foi feita, se foi pela ultrassom, se foi pela data da última menstruação, porque tem um viés aí. Se essa mãe fez uma consulta de pré-natal, quantas consultas ela fez, porque isso vai dizer que a criança ela está sendo bem cuidada desde a gestação e menos exposta a fatores de risco. Abortos prévios, se eles forem não estimulados, eles são fatores de risco. Intercorrências durante a gravidez, infecção trato urinário, hipertensão, e isso faz com que tenha uma tendência a criança nasça prematura. Diabetes, se a mãe é diabética, a criança ela pode nascer com hipoglicemia, e a gente já viu que a hipoglicemia ela é um fator de risco quando ela é sintomática. Uso de drogas, por exemplo, o álcool. Muitas vezes a mãe ela não descobre a gravidez no primeiro trimestre, então ela acaba tomando algum álcool, fumando, ou tomando alguma medicação nos primeiros 3 meses, porque ela não sabia que estava grávida. O tipo de parto, o sexo. Alguns estudos já apontam que o sexo masculino ele tem mais chances de desenvolver atraso no desenvolvimento motor, peso do nascimento. E a gente viu que quando ele é pequeno para a idade gestacional é um fator de risco. Perímetro cefálico em época de conscientização e para microcefalia, a gente tem que vigiar bem esse perímetro cefálico. Ápiga, primeiro, quinto e 10º minuto. E se houve o contato pele a pele, para a gente já saber como é que está a interação dessa criança com essa mãe, já que a gente sabe que o ambiente vai influenciar no comportamento motor da criança. Avaliar se a criança mamou, porque se a criança não mamou, a gente tem que investigar por quê. Será que foi uma hipotonia? A criança não conseguia pegar direito. Pode ser que essa hipotonia na amamentação, ela já seja um direcionamento para que essa criança tenha alguma alteração. Se ela fez uso de sonda, se não fez, se já internou por pneumonia. A pneumonia em engasgo quer dizer o quê? Que a criança pode ser que a criança não esteja deglutindo bem e que ela tenha internado por broncoaspiração. Se a criança não deglute bem, o que é que a deglutição tem a ver com o comportamento motor? Tem tudo a ver, porque a criança que não deglute bem, ela não tem coordenação motora para deglutir e provavelmente ela não tem um bom controle cervical que vai favorecer essa deglutição. Então, quando a gente ganha um controle cervical adequado, até a deglutição ela é beneficiada. Qual é o tipo de dieta que está fazendo esse engasgo? Se tem convulsão, porque convulsão ela é um fator de risco para alteração do desenvolvimento. Qual uso de medicação? Se ficou internado, se não ficou, a oxigenoterapia, fototerapia, se ele foi entubado, se não foi. Tudo isso é interessante que a gente investigue para que a gente delimite se a criança tem ou não tem fator de risco para alguma alteração neurológica. Claro que todos nós iremos avaliar, mas a gente pode delimitar quais são as que têm mais risco e que não têm, até na escolha dos instrumentos. Além disso, é interessante que a gente questione o contexto familiar. Quem mora com a criança, quem é que passa o dia com a criança, qual é a rotina da criança, onde é que ela passa o dia, onde é que ela dorme, como ela é estimulada em casa. Por exemplo, na minha prática, eu vejo que muitas mães compram um mordedor antes de comprar um chocalho, sendo que o mordedor a gente só vai usar lá depois do 4º, 5º mês, e um pouquinho mais para frente. E o chocalho a gente pode usar desde a primeira semana de nascimento para estimular essa criança. Então, pequenas informações podem direcionar uma brincadeira mais orientada para uma mãe e para um pai, né? Dessa forma, indo para o exame físico, é interessante que a gente observe o tônus postural, barriga para baixo, em prono. Percebe-se que quando a criança ela é termo, ela tem nas primeiras semanas de vida um padrão mais flexor de membros inferiores e membros superiores.
E isso não é visto numa criança prematura. Geralmente, a criança prematura ela tem um padrão mais largado, ela tem um padrão mais extensor de membros inferiores e membros superiores. Em supino, fica mais evidente ainda esse padrão, esse aumento de tônus fisiológico da criança termo. Então, é esperado que a criança ela tenha um padrão flexor de membros inferiores e membros superiores. De lateral, se a gente tem um padrão flexor de membros superiores, geralmente ele vai ter uma tendência a medializar as mãos e trazer as pernas próximas. Em pé, a gente já pode testar a marcha reflexa e avaliar se a criança ela aumenta o tônus ao encostar os pezinhos no solo. Em uma suspensão ventral, se a gente colocá-la no ar. É interessante observar que essa suspensão ventral ela vai se alterar com o desenvolvimento da criança. Com o decorrer do desenvolvimento da criança, ela vai ter um aumento de tônus da cabeça, porque a criança já vai estar interessada em estender esse pescoço e observar os lados. Além disso, eu vou ter ativação de musculatura paravertebral e ativação da musculatura lombar para que essa pelve ela fique em extensão. Além do tônus, eu preciso avaliar os reflexos primitivos. Nessa aula, eu nem vou entrar em detalhes em termos de quando é que um aparece, quando um desaparece, porque isso é muito de decoreba. A gente precisa tentar raciocinar por que esses reflexos eles aparecem e por que eles precisam desaparecer. Por exemplo, o reflexo de Moro, geralmente eu testo fazendo com que a criança ela tenha um pequeno susto. Eu vou simular uma queda, eu vou fazer com que os bracinhos dela, a resposta é que os braços dela estendam e ela tenha um pequeno susto. Esse reflexo ele precisa desaparecer para que essa criança ela consiga fazer movimentos voluntários, por exemplo, de semi-rolar e de rolar. Porque quando a criança ela vai mudar de decúbito, se ela fizer isso bruscamente e o reflexo ainda estiver presente, ela não vai conseguir fazer essa mudança de decúbito. O reflexo tônico cervical assimétrico, eu acho que é o mais conhecido, o RTCA, é quando eu rodo a cabeça do bebê e ele entra nesse padrão de flexão e extensão de membros superiores. Entenda, esse reflexo ele precisa desaparecer para que eu role. Porque imagina se a criança, ela, quando for rolar, ela permaneça com esse braço estendido aqui. Então, ela precisa que quando ela rode a cabeça, o seu braço, ele não fique mais nesse padrão para que ela consiga rolar. O reflexo de pressão plantar, eu testo quando eu faço uma pressão aqui na palma, na planta do pé, e ele precisa desaparecer quando a criança ela começa a ficar em bipedestação. Por quê? Imagina se eu tenho um reflexo em que toda vida que eu coloco os pés, os seus dedinhos eles façam uma flexão. Vai dificultar a minha marcha. Então, quando a criança ela começa a ficar em bipedestação, que o organismo entende que esse pé precisa estar com os dedinhos estendidos, ele vai desaparecer. O reflexo de pressão palmar, ele está relacionado com a medialização das mãos, em trazer os objetos para si. Então, se toda vida que eu testo o reflexo, que é eu fazer uma pressão na palma da mão e ele fechar os dedos, se ele não desaparecer, a criança ela não vai conseguir pegar e soltar objetos de uma maneira típica. O reflexo de busca. Eu vou testar fazendo estímulos na região próxima peribucal para que ela procure o peito. Então, é interessante que esse reflexo de busca ele esteja presente nos primeiros meses, que é onde a amamentação ela está mais essencial. Ela é mais essencial. O reflexo de sucção está presente também nas primeiras semanas, porque o bebê ele precisa sugar, saber respirar e deglutir para ele mamar e se alimentar. É uma função vital, gente. Então, ele precisa disso nas primeiras semanas, mas também ele precisa que isso desapareça, porque depois ele vai vir com a deglutição voluntária, com a mastigação. Então,
eu sempre digo, os reflexos é interessante que a gente entenda em que contexto ele está necessário e quando ele precisa desaparecer para ter uma aquisição motora. O reflexo de fuga e asfixia, ele vai desaparecer quando o bebê ele já tiver um controle cervical mais pronunciado, então o bebê ele vai saber que ele precisa levantar o pescoço para ele respirar. E passando já para a avaliação do desenvolvimento motor em posições, que é mais tradicional, e é, de certa forma, subjetiva. Por que eu digo subjetiva? Se você for olhar em livros, em artigos, alguns vão dar uma faixa de meses que essa criança ela precisa adquirir aquele desenvolvimento. De onde vão vir esses dados? Vão vir de estudos que avaliaram uma população muito grande, e nessa população eles avaliaram muitos bebês e eles observaram qual era a faixa de presença que aquela população tinha naquele marco motor. Porém, quando a gente fica avaliando apenas de maneira subjetiva, a gente favorece com que algumas crianças possam ficar enviesadas. Por exemplo, quando eu digo controle cervical em prono, os 4 bebês aqui apresentam ativação de musculatura cervical em prono. Porém, se a gente for ver a qualidade do movimento, a qualidade do controle, a gente pode perceber que essa criança ela está envelhecendo. Então, ela é um pouquinho mais velha. Então, se eu falar só controle cervical em prono, todas já têm ativação de controle cervical. Porém, nem todas estão na mesma idade e nem todas têm a mesma qualidade de movimento. Um exemplo, olha o padrão flexor das pernas, como vai diminuindo com o decorrer da idade. Para quê e por que eu preciso diminuir esse padrão flexor? Porque eu venho um arrasto. Eu preciso arrastar. E com esse padrão flexor aqui, vai ficar um pouco difícil. Então, a criança ela precisa diminuir esse padrão flexor de membros inferiores para que ela consiga arrastar. Outra coisa é os membros superiores. Aqui eu preciso que eles se distanciem do meu corpo para que eu consiga ter ativação maior de musculatura torácica, mas também que eu tenha interesse em alcance, para que eu queira sair do lugar e que eu faça o arrastar e eu comece a dissociar cinturas. Aqui é a mesma coisa. Se eu disser que a criança ela tem movimentação de membros superiores, ela tem, mas entendem que ela aqui está querendo pegar, aqui ela está passando de uma mão para outra, levando para a boca, aqui ela está conhecendo os pés, ela está fazendo uma flexão de membros inferiores e se interessando e ficando concentrada, mantendo a cabeça medializada e adquirindo essa medialização e centralização. E aqui eu já tenho uma criança com controle de cabeça sentado. Então, a gente tem que analisar de forma mais objetiva, mas também a gente tem que ver a qualidade dos movimentos. Por quê? O desenvolvimento motor, a gente vai observar, vai, mas todas as atividades, elas estão relacionadas com o desenvolvimento cognitivo, que muitas vezes a gente deixa ele um pouco de lado. Aqui, se a gente for analisar, eu tenho uma criança que está saindo da postura sentada para apoio de membros superiores, que vai direcionar a vontade do engatinhar e a vontade em seguida de ficar em pé. Então, eu tenho uma transição e uma evolução de desenvolvimento. E, uma vez ficando em pé, a criança vai começar com a marcha lateral para, em seguida, fazer uma marcha frontal e refinar esse desenvolvimento e esse movimento. Mas, como eu já falei, é interessante que a gente avalie de forma subjetiva, pontue isso na nossa ficha de avaliação, mas que a gente comece a usar ferramentas padronizadas de avaliação do desenvolvimento motor. Por quê? Porque a gente precisa ter embasamento e valores para a gente comparar. Então, quando a gente usa ferramentas objetivas de desenvolvimento motor, a gente consegue avaliar a criança, ela antes e depois,
ela com ela mesma, mas também a gente consegue pegar dados normativos da escala e comparar com em que faixa de população ela está. Se ela está dentro da população, em sua maioria, ou se ela está nos extremos e ela está atrasada ou ela está mais à frente no seu desenvolvimento. Eu trouxe 4 ferramentas para vocês. Existem mais ferramentas, umas melhores, outras menos usadas, mas eu trouxe 4 que algumas eu acho que vocês já ouviram falar, então vão direcionar a avaliação de vocês. A TIMP, ela foi desenvolvida em 1983 e 2000. Ela teve esse tempo todo para desenvolver, porque eles avaliaram muitas crianças, passaram por várias versões para chegar na versão atual. Ela é baseada na abordagem dos sistemas dinâmicos, então ela tenta avaliar a criança em contextos de atividade, então ela avalia a performance motora e avalia a sua performance funcional. Ela tem atividades em que ela vai observar o alinhamento postural, os movimentos apropriados e o controle seletivo dos membros. Ela avalia crianças entre 32 semanas pós-concepção até 4 meses pós-termos, ou seja, uma criança que nasceu prematura e que ainda em sua idade corrigida, ela não chegou em 40 semanas, a TIMP ela já consegue avaliar. Então, isso quer dizer que a criança, muitas vezes, ela vai conseguir ser avaliada, o desenvolvimento motor, no hospital, porque a criança prematura de 32 semanas, ela ainda está no hospital. Geralmente é protocolo, prematuros só receberem alta depois de 32 semanas. Ou seja, pelo menos 4 semanas aí, ela vai estar no hospital. E o fisioterapeuta que está lá na assistência da enfermaria, ele já pode usar a TIMP para avaliar esse desenvolvimento motor, ou o médico, para que quando ele sair, ele retorne para esse pediatra, ele já faça uma nova avaliação e acompanhe. Estudos têm apontado que quando ela é feita no 3º e 4º mês, ela tem uma alta predição de prever atraso no desenvolvimento. Ou seja, com 3 meses, se a criança tem atraso no TIMP, muito provavelmente esse desenvolvimento pode estar atrasado. E ela é usada a diagnóstico e acompanhamento de crianças de risco para atraso no desenvolvimento motor. E ela é apontada em protocolos para, por exemplo, diagnóstico precoce da paralisia cerebral. Então, a TIMP é uma ferramenta muito bem quista na literatura devido aos seus índices de sensibilidade, especificidade e de fácil aplicação, apesar de precisar de um treinamento. Então, ela é usada até 4 meses de idade. Eu trouxe para vocês só 2 itens da avaliação dela, para que vocês entendam mais ou menos como ela é, mas é interessante que, se vocês ficarem interessados nela, que procurem ler um pouquinho mais e procurem saber do treinamento, porque para ela é preciso um treinamento específico para aplicá-la. Todas essas escalas é interessante que você consiga interagir bem com a criança, porque eu vou testar a criança, então ela vai chorar, ela vai se irritar, então eu preciso que o pai esteja do lado para que ela acalente essa criança. É interessante que a criança ela esteja acordada, que se ela estiver dormindo ou sonolenta, ela não vai render, então pode ser que eu pontue uma nota baixa para essa criança, sendo que ela estava com sono, ou então com fome. Então, preciso que essa criança esteja calma, o ambiente não seja frio, que ela esteja de fralda, para que as roupas elas não restringam o movimento dessa criança. Então, se a gente for pensar nesse item 15 da escala, eu vou avaliar o controle de cabeça. Então, eu vou colocar a criança sentada e vou dar o apoio. Entendam? Eu tenho desde a criança no 0, que a cabecinha não fez esboço nenhum de contração, até uma criança que tinha um controle de cabeça e conseguiu sustentar essa cabeça ereta por mais de 30 segundos. Vejam que ela é muito específica na pontuação. Por isso que ela exige um treinamento. E ela recomenda que seja filmada,
porque muitas vezes a gente pode ficar em dúvida e a gente recorre ao vídeo para pontuá-la. Esse item 22, eu vou avaliar se a cabeça ela fica mantida na linha média com estimulação visual. Então, eu vou do primeiro ponto em que eu seguro as mãozinhas do bebê em cima da barriga, porque isso favorece a criança a manter a cabeça medializada, e vou estimulá-la com uma bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha geralmente é um padrão que eles pedem geralmente uma bolinha vermelha e movimentos que façam barulho, porque temos testes que a criança tem que acompanhar o som. Então, vou avaliar se a criança ela consegue manter a cabeça na linha média, observando a bola por tantos segundos. Se a criança ela cai a cabeça para o lado, ela lateraliza a cabeça para o lado por mais de 15 graus e ela não fica olhando a bola, ela não pontua. Então a gente tem que observar cada item e ver qual é a melhor resposta da criança. Geralmente a gente tem 3 tentativas para cada teste. A Denver, ela foi criada por Frank Burge em 1967, e ela é a das que eu trouxe, eu acho que é a mais conhecida no Brasil, porque ela foi a que foi tomada como base para avaliar o desenvolvimento infantil. Ela se viu como base para a caderneta do desenvolvimento, do crescimento e do desenvolvimento. Então, ela propõe avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças e identificar aquelas com risco para atraso no desenvolvimento. Ela avalia as crianças de 0 a 6 anos, ela tem 125 itens, dividido em pessoal social, com 25 itens, motor fino adaptativo, com 29 itens, linguagem, com 39 itens, e motor grosso, com 32. A Denver, ela tem a proposta de triar quais crianças precisam de uma avaliação mais profunda. Então, ela é uma avaliação de triagem de desenvolvimento. Essa é a estrutura dela. Ela é fácil porque ela tem apenas uma folha de aplicação e que cada linha dessa é um domínio. Eu tenho pessoal social, eu tenho motor adaptativo, eu tenho linguagem e motor grosso. Então, se a gente for pensar que uma criança tem 15 meses, eu traço uma linha e vou avaliar as perguntas e itens que essa linha está passando. É interessante observar que cada linha ela tem uma faixa branca e uma faixa cinza. O que isso significa? Isso significa os percentis das crianças que foram avaliadas. Então, entre 25 e 90 são as crianças que apresentaram o desenvolvimento em sua maior população. 50 e 75 são crianças que a maioria das crianças estavam nesse padrão. E acima de 90 ou abaixo de 25 são crianças que não estavam, em sua maioria, com esse desenvolvimento. Por exemplo, se a gente pegar essa criança, ela remove suas próprias roupas, ela tem que estar fazendo tem que fazer essa resposta para eu dizer que essa criança está adequada. Já, por exemplo, alimenta a boneca, essa criança pode não apresentar esse desenvolvimento, por quê? Porque a criança está ainda dentro do 25, ou seja, quase nenhuma criança com essa idade faz essa atividade. Como é que eu interpreto? Quando eu fizer o teste, testar essas perguntas, por exemplo, se coloca um bloco em cima do outro, se ela rabisca, aí eu vou pontuar se fez, se falhou, ou se não teve a oportunidade e eu não quis fazer. Eu vou dizer que é normal quando a criança passa ou falha dentro da variação de 25 a 75, ou seja, a criança ajuda em casa, ajudou. Ela está entre o 25 e 75, então eu vou pontuar normal. Eu vou botar preocupação quando a criança falhar
quando ela precisar estar entre 75 e 90, por exemplo. Ela imita trabalhos caseiros, ela está entre 75 e 90. Não fez, é porque eu tenho que me preocupar. E falhar quando tocar ou ultrapassar 90%. Aqui eu não tenho nenhum exemplo com 90, mas vamos dizer que aqui joga a bola com o examinador, ela esteja no 90. Então, se ela não fez, é porque ela está atrasada. Porque 90% das crianças nessa idade já deveriam jogar bola com o examinador. Como é que eu vou interpretar o teste? Eu vou dizer que a criança não tem nenhum atraso quando ela pontuar normal em todas, ou no máximo ter uma preocupação. Eu vou dizer que ela é de risco quando ela tem 2 ou mais itens de preocupação, e eu já preciso orientar essa família como estimular o desenvolvimento dela. E vou colocar não testável, eu vou dizer que é quando teve uma recusa de 1 ou mais itens que já deveriam fazer parte do repertório. O risco, ele já precisa ser encaminhado para um profissional mais especializado para a gente conseguir ter uma avaliação mais profunda, ou até mesmo a gente da fisioterapia aplicar um teste mais específico, ou encaminhar para fono, se for o caso de linguagem, ou para neuropsicologia, se for o caso da cognição. O ASQ3, Stage Questionários, ele foi desenvolvido como um instrumento de triagem do desenvolvimento. Ele avalia crianças com 1 mês e 66 meses de vida, ou seja, uma faixa etária bem grande, igual a Denver, e ele é um questionário específico para cada faixa etária de idade. Ao contrário da Denver, que é uma folha só de teste, o ASQ3 ele tem um questionário para cada faixa etária de idade, ou seja, geralmente ele tem um questionário para uma faixa etária de 2 em 2 meses, então ele tem um para 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, então são vários questionários que cada domínio terá 6 perguntas para cada faixa etária de idade. Ele avalia comunicação, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, resolução de problemas e pessoal social. Como é que ele é feito? Por exemplo, lembra que eu falei das faixas etárias? Esse questionário aqui, ele vai pegar de 5 meses e 0 dias até 6 meses e 30 dias. Então, para cada faixa etária, eu vou ter um questionário desse, e para cada domínio desse, eu vou ter 6 perguntas. Então, eu sempre vou ter 30 perguntas específicas para cada faixa etária. Então, ele foi feito e testado para qualquer pessoa aplicar que lide com essa criança. Ou seja, eu posso entrevistar os pais, o educador lá da creche pode aplicar, o profissional da saúde pode aplicar, e a gente pode entrevistar e a gente pode testar. Então, ele pode ser uma entrevista também. Então, vamos lá. Para a comunicação, aqui eu tenho perguntas como: o bebê emite gritos agudos? Quando está brincando com sons, o bebê faz ruídos? Quando você está fora de vista do bebê e o chama, ele olha? Aí, se você testa, você vai colocar sim, às vezes, ou ainda não. Se você pergunta para os pais, você vai perguntar sim, às vezes, ou ainda não. Como é que eles... Aqui eu trouxe só para vocês verem. Ele é muito fácil de aplicação, porque ele é muito intuitivo e ele ainda tem figurinhas para direcionar as perguntas. Por exemplo, o bebê se coloca na posição de engatinhar, se apoiando sobre as mãos e os joelhos. O bebê pega um brinquedo que você oferece e por cerca de 1 minuto olha, balança ou morde o brinquedo. Então, ele é muito fácil de aplicação. E todos eu vou colocar sim, às vezes, ou ainda não. Então, eu vou pegar essa folha de resposta e vou avaliar. Todos eu tenho que fazer pontuação. Vamos dar um exemplo. Eu coloco sim, 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 às vezes e às vezes. Então, como é que eu vou fazer essa pontuação? O sim, eu sempre pontuo como 10. Ou às vezes como 5 e ainda não como 0.
Então, vamos pensar que aqui eu coloquei 10, 10, 10, 5, 5, 5. Então, eu tenho 30, 40 e 5. Então, eu vou lá para a minha tabelinha de scores, vou pegar a motora fina. O motora fina, eu fiz 45. Então, eu estou na minha zona branca. A zona branca é que a criança está adequada para o desenvolvimento. A zona cinza é que ela está em risco. A gente precisa manter essa criança mais próxima, a gente precisa orientar essa mãe e talvez aplicar uma escala mais aprofundada, porque eu repito, o ASQ3 e o Denver, eles são escalas de triagem, ao contrário da TIMP e da AIMS, que a gente vai ver daqui a pouco, que elas vão dizer se a criança está adequada ou não para o desenvolvimento delas. E se eu fico na zona preta, é porque eu estou atrasada e eu preciso ter uma avaliação mais profunda de verdade. A AIMS, ela foi desenvolvida por Piper e Dahan em 1994. Eu acho que das escalas de avaliação motora próprias da Físio, ela é uma das mais famosas e utilizadas. E ela tem o objetivo de avaliar e monitorar o desenvolvimento de crianças com idade entre 0 a 18 meses, porque ela vai avaliar desde a posição deitada em supino, o seu controle de cabeça, até a posição em pé e sua deambulação. Então, por isso que eu tenho uma faixa etária de 0 a 18 meses. Ela avalia um alinhamento, estabilidade, coordenação, transferência de peso e dissociação. Então, eu tenho a escala, eu só coloquei um recorte aqui, mas, repito, tanto a AIMS, quanto a SQ3, quanto a Denver, quanto a TIMP, a gente precisa dar uma lida, ver qual é o critério que eu vou usar, se eu vou usar para uma avaliação multiprofissional, se eu for usar uma avaliação mais profunda, se eu for usar uma como triagem e a outra, se a criança tiver em risco na triagem, eu vou fazer uma mais aprofundada. Então, isso vai no contexto da sua clínica, no contexto da sua prática, e estudar um pouquinho mais e procurar os treinamentos. Por exemplo, a Alberta e a TIMP, ela tem treinamentos que duram geralmente 2 a 3 dias para fazê-los. Ou alguns você pode fazer uma visita no serviço que implementa essa prática e talvez você consiga vivenciá-la e fazer esse treinamento. Então, eu vou ter padrões na posição de prono e supino. É recomendado que filme a criança para que a gente depois faça a marcação e veja o que ela fez e o que ela ainda não fez. E vou avaliá-la em sentada e na posição em bipedestação. Todas eu preciso marcar e ver. No final, eu vou gerar um score bruto que vai me dizer se a criança ela estava em qual percentil em termos da população. Todas as escalas que eu falei, elas precisam, como eu falei, da criança acordada, não irritada, e de preferência que os pais estejam presentes para que a gente consiga já ir orientando sobre algumas posições e também que a criança fique mais tranquila para que a gente possa testá-las. Em resumo, para eu ter uma boa avaliação do desenvolvimento motor, eu preciso ter uma avaliação clínica, que eu investigue todos os fatores de risco que aquela criança possa ter. Eu preciso investigar o contexto familiar e ambiental, porque o contexto que a criança vive pode influenciar esse desenvolvimento, ou essa presença de atraso ou não. É interessante que eu use um instrumento padronizado, até para que eu possa comparar de maneira mais objetiva essa criança com ela mesma, ou comparar ela com a população estudada naquele instrumento, e saiba quais são os acompanhamentos e as orientações que eu preciso dar para essa mãe e para essa família para estimulá-los. Todos os instrumentos que eu falei aqui são voltados para criança de alto risco. Quando a criança ela já tem alguma alteração neurológica instalada, geralmente eu tenho outros instrumentos que são direcionados para aquela patologia, por exemplo,
A paralisia cerebral, ela tem instrumentos específicos para a paralisia cerebral. Movimento, paralisia cerebral com alteração de movimento, ataxia, eu tenho outros instrumentos. Então, eu trouxe ferramentas para bebê de alto risco que eu consiga aplicá-las na minha prática diária antes de ter algum diagnóstico específico de alteração neurológica. Aqui estão as referências. Eu botei, em sua maioria, artigos, porque são mais fáceis de encontrar. E agradeço.